Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana por aqui, mais uma semana muito especial, sempre com uma oportunidade. Eu amo segunda-feira, por isso, é sempre uma oportunidade de fazermos dessa semana a melhor semana das nossas vidas. E o Inspire-se de hoje está incrível, porque hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de temperos saudáveis para você incluir e fazer trocas conscientes aí na sua casa. Também a Mari vai estar aqui com o quadro Nutrindo Ser, sempre trazendo muito conteúdo sobre nutrição e sobre o mundo do fisiculturismo. Dr. Breno também vai estar aqui com conteúdo sobre medicina e os cuidados da saúde em várias patologias. Mas antes disso, eu vou te dar algumas dicas para você que não conseguiu treinar o ano inteiro ou que treinou, mas não foi assim, do jeito que você queria. Algumas diquinhas para fazer você chegar até o último dia desse ano na sua melhor versão, porque ainda dá tempo. Vamos conferir? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas para sua rotina diária, para você que assim, o ano todo teve outros afazeres, acabou trabalhando a mais, acabou se dedicando mais para sua família e não conseguiu, talvez, chegar no corpo que você queria agora nessa época do ano. Ainda dá tempo da gente tentar reduzir alguns danos, ainda dá tempo de conseguir chegar um pouco melhor. Mas para isso você vai precisar adaptar a sua rotina. Então hoje eu vou te dar aquelas dicas valiosas para você incluir na sua rotina e assim melhorar o teu corpo, a tua autoestima até os dias mais quentes desse ano. Então a primeira coisa que eu vou falar é tentar incluir alguma atividade física na rotina, como sempre. Qual atividade física? A da sua preferência. Claro que se eu for indicar para você, eu indicaria a musculação. Porém, tem pessoas que têm uma grande resistência com a atividade de musculação. Então, eu indico qualquer atividade física. Seja ela pedalar, caminhadas, elíptico, subir e descer escada. Se você mora num prédio e costuma sempre subir de elevador, descer de elevador, tenta trocar, colocar isso, subir uma escada uma vez ao dia. Então, inclui alguma atividade física. Você vai ver como o teu corpo vai se moldando se você incluir todos os dias. Mas nessa época do ano, precisa ser todos os dias. Então, se você não conseguiu fazer até aqui e você ainda quer reverter, ainda tem aí mais de 30 dias, 45 dias, enfim, até o final do ano, até o último dia do ano, só que você precisa ter essa rotina do fazer todo dia. Então comece hoje, escolha uma atividade física e persista até o dia que você quer estar com o corpo mais bonito ou usar aquele vestido branco bem justo no verão, na virada do ano. Outra coisa é começar a ingerir mais água, sim, a retenção, então se sentir mais inchada, sentir que seu corpo está mais com celulite, sentir que seu corpo não está tão bem moldado, pode ser um sinal de retenção. E a retenção ela se dá muito pela falta de água. Então quando a gente ingere pouca água, ao contrário do que a gente imagina, nosso corpo acaba retendo líquido e essa retenção faz com que a gente sinta aquele inchaço ou fique aquela protuberância no abdômen, ou a gente vai apalpar a nossa perna, a gente sente que a nossa perna a nossa pele não tá tão bonita, não tá numa viscosidade tão bonita, a oleosidade da nossa pele também muda, a gente fica com a pele mais oleosa quando estamos tomando pouca água. Então, outra dica imprescindível para você incluir na sua rotina, coloca como meta que você precisa começar a ingerir mais água. Tá? Tem um cálculo muito fácil que eu vou deixar aqui na tela para vocês calcularem quanto de água você tem que tomar ao dia. Então, quanto de água cada pessoa tem que tomar ao dia vai de acordo com o peso. Então, você faz esse cálculo bem simplesinho que eu vou deixar aqui na tela e você vai saber exatamente quanto de água você precisa. Tem pessoas que precisam de 2 litros, tem pessoas que mais, porque tem uma estrutura corporal maior. Então, é muito simples. Faz esse cálculo e comece a ingerir mais água. Leve garrafinha para cima e para baixo, deixe uma jarra do lado da sua mesa. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito e vai fazer você se sentir muito melhor até o verão. E também, às vezes, acaba que com algum industrializado, vem bebidas industrializadas também, sucos, refrigerantes, e isso faz com que a gente ingira menos água. Então, corta aí alguns industrializados que você conseguir cortar e inclua sempre
frutas, verduras. Se você é uma pessoa que nunca come salada, experimenta todo dia começar a incluir algum tipo de salada, ou rúcula, ou alface, ou pepino, alguma coisa aí. Eu tenho certeza que alguma coisa você vai gostar. Tempere de uma maneira diferente, coloque um limão, compre um vinagre balsâmico ou um vinagre de maçã. Alguma forma você acha para temperar de um jeito mais gostoso, e isso vai sim alterar muito na sua saúde e na proporção do seu corpo, se você fizer tudo isso até o final do ano. E descanse. Lembrando sempre, uma boa noite de sono faz o seu corpo ficar muito diferente, você ter mais disposição e mais vontade de se cuidar. Então, tenha uma noite bem dormida, durma mais cedo, acorde um pouquinho antes para conseguir fazer a sua caminhadinha, conseguir fazer o seu pedal ou ir para academia, que com certeza essas 4 dicas de rotina, se você iniciar elas hoje, você vai iniciar 2025 de uma maneira muito diferente. Nosso objetivo sempre é chegar na nossa melhor versão. Às vezes a gente prioriza outras coisas e acaba deixando essa parte da saúde, da estética um pouquinho de lado. Mas aí vem vindo o final do ano, a gente quer ir pra praia, a gente viu muitas pessoas que priorizaram isso durante o ano e a gente fica com uma sensação de culpa. Mas saiba que você não precisa sentir isso, você precisa começar agora, não fique se comparando com outras pessoas, que cada um tem uma história, cada um tem suas prioridades. E se você começar hoje com essas 4 diquinhas que eu dei, eu tenho certeza, se você incluir isso na sua rotina, você vai chegar no último dia desse ano já muito melhor do que você está agora. E agora eu deixo vocês com a Mari, com o quadro Nutrindo Ser, e ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre alimentação e sobre o cuidado pessoal. Bem-vindos a mais um Momento Nutrindo o Ser, onde nosso propósito é ajudar você a evoluir em todas as áreas da sua vida, porque acreditamos aqui que a transformação vai muito além da estética, ela precisa ser emocional e também comportamental. Considerando isso, eu trouxe aqui para conversar com a gente a psicoterapeuta Renata de Paula, que é especialista em casais. Muito obrigada pela presença, Renata. É um prazer ter você novamente aqui com a gente. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você de novo, Mari. E o assunto de hoje está muito interessante, porque iremos falar sobre amor próprio e autoestima. Como o amor próprio e a autoestima interferem no casamento e em relacionamentos. Então, Renata, como que funciona o comportamento de pessoas que são inseguras e que fazem com que o casamento ele sofra alguma degradação? Olha, a gente pensa muito, Mari, que autoestima e amor próprio está ligado apenas com o corpo físico, né? Quando, na verdade, claro que o corpo físico, ele ajuda, sim, a forma como você se olha. Mas muitas mulheres têm um corpo lindo, são perfeitas, são maravilhosas, mas elas não se enxergam dessa forma, porque a nossa autoestima, ela é moldada na nossa infância, através de toda a validação que nós recebemos da nossa mãe. O que acontece? Se eu não fui amada, se eu não tive validações, elogios do quanto eu era boa, do quanto eu era maravilhosa, do quanto eu era linda, eu cresço insegura. Quando eu vou me relacionar, os meus gatilhos emocionais dentro do relacionamento, eles são todos ativados. E aí o que acontece? Algumas pessoas, elas comem as emoções, né? E aí acaba que tem excesso de peso, ou até mesmo emagrece demais. E aí ela começa a se olhar no espelho e ela não identifica, talvez, que sejam as emoções dela que estejam causando tudo aquilo. E aí ela tem uma imagem distorcida dela mesma, né? Quando ela tem essa imagem distorcida, que ela não se sente bonita, que ela não se sente atraente, que ela não se sente uma mulher assim, uau, ela começa a achar questões dentro do relacionamento onde ela começa a não se sentir boa o suficiente, ela começa a acreditar que o parceiro dela está olhando para outras mulheres que são mais bonitas do que ela, aí ela entra no modo de competição com outras mulheres. Aí ela começa a enxergar coisas onde possivelmente não exista de verdade.
Explica pra gente um pouquinho como que é o comportamento de pessoas inseguras, o que elas demonstram. Eu sempre falo para as minhas clientes, não se comparem com as redes sociais. Porque ali, se você for parar para pensar, a pessoa vai postar aquilo que ela tem de melhor. bom na vida dela. O dia que ela tá feliz, o dia que ela se arrumou, o dia que ela se maquiou, aí ela coloca um filtrão no rosto, porque, né? Talvez só aquela maquiagem já não seja o suficiente para ela. E aí ela posta, né, as melhores imagens. Só que no dia a dia a gente sabe que a nossa vida não funciona assim, esse mar de rosas, né? Então, aí quando as pessoas começam a se comparar, vamos supor, eu olho para sua vida e eu falo, nossa, a Mari é maravilhosa. Não que você não seja, né, minha querida? Porque você é. Mas como a Mari é maravilhosa, olha a vida dela, olha o corpão dela, olha, ela treina, ela isso. E aí eu começo a me sentir inferior. Porque, nossa, eu não tenho esse corpão todo, a minha vida não é tudo isso, aí eu vou me sentindo inferior. Aí, vamos supor que um dia eu encontre você com meu marido. Aí eu me encolho, certo? Sim. E aí aquilo eu vou pensar, nossa, ele vai olhar para ela da mesma forma que eu olho, nossa, então, e aí? Né? Sim. Então, a gente precisa aproveitar a tecnologia ao nosso favor e não para nos destruir. Que o que está acontecendo hoje é muito isso, essa comparação e achar que a vida das pessoas elas são maravilhosas e a minha não é. E não é bem assim que funciona. Detectei que sou insegura, que minha autoestima está baixa. O que eu preciso fazer para resolver? Ou até, de repente, aquela mulher que tem um homem inseguro, ou vice-versa, como ele pode ajudar o outro? Porque, senão, a tendência é o casamento realmente acabar, né? Na verdade, assim, ó, a gente precisa partir de várias vertentes. O primeiro ponto, sim, a gente precisa fazer um processo terapêutico, né? Você precisa cuidar da tua mente, das tuas emoções, entender da onde que vem a tua insegurança, o que causou a sua insegurança, qual foi a sua trajetória de vida. Então, precisa sim fazer um processo terapêutico, cuidar da tua emoção, cuidar da sua mente, precisa cuidar do seu corpo físico, cuidar da sua alimentação, praticar uma atividade física, né? Qualquer coisa que você goste, cuidar de você, tirar um dia da semana para ser o seu dia do autocuidado, a sua noite do autocuidado, que você, eu não posso ir num salão, mas faz na sua casa, faz sua unha, faz seu cabelo, né? Passa uma maquiagem para sair, se empodere para ir para a vida. Porque pense, quando eu olho para você, o que eu vejo? Uma mulher poderosa, porque você está sempre muito bem, você está sempre bem vestida, você está sempre bem arrumada, né? E a gente não está falando aqui só de questão de dinheiro, né, Mari? Porque cada um vai se arrumar do jeito que pode. Mas se eu olho para você, encontro você todo dia ali, né? Tipo, não sei, a tua credibilidade no seu trabalho, as pessoas que você vai atrair não vai passar tanta confiança. Então, a gente precisa trazer a nossa força interna para que aqui no externo você alcance aquilo que busca, e principalmente ter paz no seu coração, para que você possa se relacionar de forma saudável, entender que sim, existem homens fiéis, sim. Se está acontecendo de atrair essa galerinha aí que não gosta muito de ter um caráter bom, você precisa entender onde foi que você teve esses registros de traição e ressignificar para que possa viver um bom relacionamento. É verdade. Renata, foi um prazer ter aqui você de novo com a gente. Eu tenho certeza que contribuiu e muito para algumas pessoas que precisavam ouvir isso, né? Então, para você que está em casa, que de repente passa por isso, que esse momento aqui seja um momento que você consiga olhar mais para si e dê mais valor também ao seu relacionamento. Porque se você precisa de ajuda, busque ajuda. Nada melhor que uma boa terapia. Resolve sim. E a Renata está aqui, prova disso, porque ela já resgatou vários casamentos. Então, vou ficando por aqui. Fiquem agora com a nossa parceira Veritá, que é especialista em alimentação saudável e inclusiva. E lembre-se, toda transformação vem de uma decisão. Então, decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Desde o início, sempre tivemos uma certeza: oferecer muito mais do que produtos sem glúten e sem lactose. Proporcionar a você opções saudáveis de verdade e que, além de nutritivas, fossem práticas, sustentáveis e muito gostosas. Criamos nossas receitas embasadas nos estudos científicos mais recentes, seguindo a linha da nutrição funcional, alimentação paleolítica e low carb.
Substituímos as farinhas sem glúten refinadas por tubérculos, trocamos os óleos vegetais inflamatórios por gorduras naturais e saudáveis e fomos além. Buscamos fornecedores locais e orgânicos, escolhemos embalagens atóxicas e biodegradáveis e planejamos uma cozinha totalmente livre de contaminação de glúten e leite. Assim nasceram os produtos Veritá. Esperamos que a paixão que colocamos em cada detalhe seja sentida por você e faça a diferença na sua vida. Veritá, saudável, de verdade. Parece bobo, mas não é. Às vezes, muitas vezes, a gente opta por aqueles temperos mais prontos, mais industrializados, e eles têm sim muitos conservantes e calorias associadas. Então, uma forma já da gente evitar calorias invisíveis, porque a gente vai lá e tempera, a gente não vê o volume daquela caloria que a gente está colocando em forma de tempero. Uma forma da gente reduzir esses danos, reduzir já calorias invisíveis e melhorar já a nossa saúde, diminuir a retenção, é usando temperos mais naturais. Hoje eu trouxe alguns aqui que eu uso na minha casa. Então, na minha casa eu não uso nenhum tipo de tempero industrializado. E eu vou mostrar para vocês algumas diquinhas que fica muito legal, que você pode incluir no seu dia a dia e vai fazer com que você, naturalmente, já tenha uma alimentação mais saudável. Vou começar por esse aqui. Eu uso muito coloral na minha casa. E o coloral, ele é legal porque ele é mais saudável e você evita de colocar, por exemplo, um tempero que tem uma cor muito forte industrializada. Então, você pode fazer um molho mais natural, com tomates, cebola, enfim, o que você gosta. E ao invés de usar um tempero muito forte, colorido, você pode usar um coloral. Ele vai dar uma cor ali também, para deixar essa sua comida com mais vida, mas de uma forma bem mais natural do que você pegar um tempero pronto. Então essa é uma primeira dica que eu dou, que é uma dica maravilhosa, já vai fazer você evitar vários danos se você optar por usar o coloral ao invés daquele que vocês sabem o nome, eu não vou falar o nome, mas daquele tempero que é colorido. Outra dica que eu amo é gergelim, tá? Então aqui eu tenho um potinho de gergelim. Eu uso muito gergelim na minha casa, tá? Eu acho ele muito legal para colocar em salada. Então você faz uma salada bem gostosa, faz uma rúcula gostosa, um alface, um pepino bem cortadinho, mistura tudo, coloca um limãozinho e por cima coloca um pouco de gergelim. Você vai ver que vai dar um gosto diferente, vai deixar mais bonito, mais visual e você vai ficar com muito mais vontade de comer uma salada. Outra dica que eu amo demais, e eu uso muito, é o açafrão. Então, assim, eu uso açafrão para fazer shot matinal, eu uso açafrão para colocar no ovo, ovinho batido ali fica uma delícia, omelete, eu uso açafrão para temperar a carne, eu uso açafrão para o molho, posso misturar açafrão com coloral, posso colocar açafrão na salada, além dele ter várias propriedades antioxidantes que ajudam a prevenir envelhecimento, ajuda na imunidade, ajuda na pele, ele também é super gostoso e ele vai fazer com que a gente consiga evitar outros tipos de temperos que são muito industrializados, temperos muito fortes, que a gente coloca às vezes para dar uma cor, ele naturalmente já dá essa corzinha, além de ter vários benefícios para nossa saúde, imunidade e afins. Outra dica que eu amo muito é a canela. Então, a canela em pó, ela se casa com várias coisas. Você pode colocar no café, você pode colocar na banana, você pode fazer uma panqueca e colocar um pouquinho de canela. Ela também casa com vários alimentos, além dela ter esse potencial termogênico, antioxidante também. Ela cai super bem para qualquer pessoa, ela faz com que a gente substitua algumas coisas às vezes para dar aquela corzinha, para deixar um sabor um pouquinho mais, vamos dizer, dá um tchan, dá um diferencial para aquele alimento. Então, uma opção bem legal também. Não é todo mundo que gosta, mas quem gosta, eu acho que vale super a pena ter em casa. E aqui, é claro, eu tenho um pouquinho de cravo e louro. Cravo e louro você pode incluir em vários alimentos. O cravo em alimentos mais doces, por exemplo, você vai inventar um docinho, um moussezinho saudável, você pode colocar um pouquinho para dar um gostinho diferente. E o louro nem se fala. Todos os alimentos aí, comida, arroz, feijão, carne, você pode colocar um pouquinho de louro,
um pouquinho bater, enfim, você vai sentir um gostinho diferente, vai dar um gosto diferente para sua comida e com certeza você vai acabar evitando outros tipos de tempero que são muito concentrados, que tem muito conservante. Então fica aqui as minhas dicas, que se você seguir ou você ir trocando uma ou outra, naturalmente se você começa trocando uma, depois você vai trocando as outras coisas. A vida saudável, ela é assim. Às vezes a gente não consegue cair de cabeça e mudar tudo de uma vez, mas quando a gente começa com pequenas mudanças, quando a gente olha para trás, a gente vê o tanto de coisa que a gente mudou e melhorou na nossa rotina. Então, se você não conseguir trocar todos os seus temperos naturais agora, de uma hora para outra, comece por algum desses, que eu tenho certeza que lá na frente você já vai ter mudado vários outros e vários outros hábitos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de ouro que eu dei aqui e me contem lá na rede social se vocês já usam algum tipo de tempero desses ou se vocês têm alguma diquinha de algum tempero que eu não uso para eu também poder incluir na minha rotina. E agora eu vou deixar vocês com o Dr. Breno, e daqui a pouquinho eu volto aqui conversar com você. E mais uma vez, Dr. Breno aqui no Inspire-se com a gente, trazendo muito conteúdo sobre dermatologia, patologias, medicina em geral. Doutor, obrigada, viu? Prazer estar aqui de novo. É sempre bom ter você aqui trazendo muito conteúdo para nós. E eu aqui, já antes de começar a gravar, já estava me atualizando de algumas coisas com o doutor, que ele sempre tem muito conteúdo de valor para compartilhar aqui. E hoje nós vamos falar sobre urticária, né, doutor? É um assunto que, assim, como o doutor estava falando para mim, é uma patologia mais comum do que a gente imagina e muitas das vezes a gente não sabe exatamente o que é. Doutor, explica para nós o que é a urticária. Bom, a urticária é um tipo de alergia que levanta vergões. Então, a característica, a gente diferencia, né? O tipo, o estímulo da reação na pele que vai propiciar um tipo de alergia. Então, a gente diferencia os quadros eczematoides, a dermatite atópica, os eczemas da urticária. A urticária é uma liberação de histamina, que é um produto no sangue, que faz com que a pele levante vergões, como também o angioedema, o inchaço do lábio, o inchaço dos olhos, né? Esse quadro urticariforme, essa reação tipo 3, vai me propiciar uma incomodação, coceira, né, prurito, com esses vergões, que pode ser generalizado ou localizado. O angioedema de boca é uma reação urticariforme, às vezes está associada ao herpes, às vezes está associada a alguma medicação, mas nós temos aí a urticária. E aí nós temos os gatilhos. A gente fala no primeiro momento do dermatografismo, que seria uma fase pré-urticariana, onde aquece o corpo e levanta vergão. E desencadeia até um quadro mais crônico, uma urticária solar, uma urticária ao frio, uma urticária específica de medicamentos, que se torna um quadro mais extenso, mais chato, com coceira, levanta vergões. Até evolução por uma urticária crônica espontânea, que já seria uma doença mais complexa, uma doença autoimune, que sai um pouco da urticária clássica. Aí já vamos ter dor nas juntas, outras manifestações, a urticária crônica espontânea, inclusive o manejo. Então, eu tenho uma urticária, basicamente, com causa específica, vou manejar, aí vou utilizar, vou cuidar, é um quadro agudo. Normalmente a gente utiliza antihistamínicos, né? Não tem a ver com o corticoide. O corticoide esporadicamente se usa num quadro de edema de glote, de inchaço associado, onde vai se tirar um risco respiratório maior. Mas o manejo da urticária é com antialérgicos, antihistamínicos, né? Até chegar na evolução de uma urticária crônica espontânea. E hoje entram os imunobiológicos. A urticária é uma coisa extremamente prevalente, existe, né? E a grande questão é causa e não deixar o processo de evolução. Uma urticária crônica espontânea é um processo muito mais intenso, pode ser muito mais grave e muito incomodativo. Espontaneamente, então, qualquer coisa desencadeia. É diferente daquela urticária específica. Eu tomo dipirona, novalgina e me dá, não uso mais. Eu tomo uma medicação. Eu pego sol demais, né? Opa, né?
claro que é importante essa análise para ver também se eu tenho alguma outra doença que pode estar correlacionada à urticária. Doenças reumatológicas, né? Doenças autoimunes, mas e essa evolução para o CE, que é a necessidade de tratamentos mais complexos, né? Mais complicados. E assim, doutor, quem tem esses casos mais complicados, tem algo específico que, por exemplo, a urticária do frio, que desencadeia ou qualquer coisa pode desencadear? Não tem muito assim como ter uma previsibilidade. Esse é o ponto importante. Inicialmente eu tenho uma causa específica. Importante manejar, controlar para não evoluir. Com o processo evoluindo, vai ser espontâneo. Então, não vai ter uma causa específica que eu possa parar, controlar e eliminar. E aí eu vou precisar bloquear o processo inflamatório. Eu vou ter que bloquear a proteína inflamatória lá dentro, porque qualquer coisa vai me desencadear. Essa é a grande dificuldade. Se eu tenho uma urticária específica, um quadro agudo, né? Nunca tive urticária, dura ali até 30 dias, foi uma coisa esporádica e deu. Uma urticária subaguda, entre 30 e 60, 90 dias. Então, mas a grande questão é a evolução para uma urticária crônica. E aí, o mais complexo seria aí já esse ponto da urticária espontânea. A qualquer coisa aí, não se tira a causa, se controla o processo. Por isso vem essas novas medicações, o omalizumab, um anti-IgE. E aí tem toda a questão de uma análise também de alguns exames de perfil, né? Avaliação se eu tenho lactose ou não tenho, se eu tenho estimulantes alimentares, toda uma questão de abordagem clínica para ver o que está pior que eu possa controlar. Eu posso ter um estimulante de exposição alimentar. E aí eu vou controlar, eu estou intolerante a alguma coisa, então é interessante sempre ter um perfil. E a partir daí abordar como que eu vou manejar. Vou usar secukinumab, Cosentyx, que forma? Eu vou usar omalizumab, são medicações complexas, né? Vou tomar o anti-JAK, o upadacitinib, aí vem toda a dificuldade de ter acesso a medicações mais complexas e mais caras também, né? Bem legal. Doutor, muito obrigada, viu? Vamos deixar aqui umas imagens agora, né? De urticária, para o pessoal entender um pouquinho mais o que é, se já viu, se já teve em algum caso. E assim, se desconfiar de qualquer coisa, procurar um dermatologista, porque como o doutor falou, tem que estudar cada caso, entender cada caso, para passar a medicação também correta, de uma forma que consegue chegar num resultado que está buscando. Doutor, obrigada, viu? Obrigado. Semana que vem de volta aqui com a gente. Estaremos aí. Comece agora. Sim, essa é a reflexão de hoje. Às vezes esperamos a segunda-feira, o ano perfeito, a semana perfeita, o mês perfeito para iniciar um novo projeto que às vezes já está no papel ou para tirar da mente e colocar no papel, esperando o dia perfeito. E o dia perfeito, ele não vai existir. Existe o dia que a gente vai tomar a coragem de ir lá e fazer acontecer. Então, não espere. Se você tem vontade de iniciar algo, se planeje e inicie agora. Não espere o ano virar. Tem mais de um mês ainda para esse ano virar. Então, comece agora, não fique esperando. Faça acontecer. Faça acontecer de onde você está. Se você tem um sonho, se você tem uma vontade ou uma meta que você quer que aconteça ou que você tinha em mente para que acontecesse esse ano e ainda não aconteceu, ainda dá tempo de você iniciar tudo o que você precisa para que essa meta se torne uma realidade ou esse sonho se torna uma realidade. Então não espere, comece agora. O dia perfeito ele nunca vai existir, sempre vai ter um compromisso a mais, uma outra responsabilidade para assumirmos, alguma coisa sempre vai acontecer, mas você precisa estar determinada ou determinado a fazer acontecer e ter coragem de no dia de hoje tomar uma decisão que é tirar aquele sonho do papel ou fazer mover tudo o que você precisa, ter o poder da ação de fazer o que você quer realmente se concretizar. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, como sempre, amei estar aqui. Espero que vocês tenham gostado também da minha companhia nessa segunda-feira à tarde. E lembre-se sempre,
Você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Eu te encontro novamente na semana que vem. Um grande beijo e até lá!